Oi, meu nome é Cedilha e antes da gente começar o vídeo, eu queria dar algumas palavrinhas pra vocês. Agradecer muito aos feedbacks e todo o engajamento que a gente teve lá no vídeo da Juliana Estilista. Eu aprendi a falar estilista. Muitas pessoas elogiaram, gostaram e fizeram até feedbacks ou críticas construtivas sobre o conteúdo. Eu queria basicamente agradecer. Eu li todos os comentários e tudo que eu li ali, eu realmente quero colocar em prática. Eu tô escutando vocês. Eu quero aprender a fazer isso dar certo. Então, obrigado a todo mundo que viu um potencial em mim. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Antes mesmo de começar ainda o vídeo, eu queria fazer um agradecimento especial pro Neon, que se não fosse ele, eu não teria noção do que estaria acontecendo. Principalmente do segundo cara que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Sim, são duas polêmicas no vídeo. Por que não? Vamos começar com o primeiro maluco da vez. Um streamer da Kik foi banido. Quer dizer, como? Alguma hora alguém teria que ser banido. Mas da Kik, as duas palavras não conseguem se estabelecer numa frase. Não faz sentido. O nome do maluco é Sam Pepper. Ele tem um canal no YouTube, já tem pelo menos uns 12 anos. Então ele não é tão novo assim na internet. Onde ele se estabeleceu fazendo pegadinhas. Mas, pô, na época que ele tava fazendo, lá em 2015, 16, a gente também tinha a nossa versão BR, que era a versão Zóio. Mas esse maluco se passava um pouco nas produções ou nas pegadinhas em si. Enquanto a versão Zóio, sei lá, colocava a mão num formigueiro por sei lá quanto tempo, esse Sam Pepper simplesmente fingia um sequestro e assassinato. Muito bem produzido, inclusive. Tenho certeza que você já viu esse vídeo desse Sam Pepper, porque já apareceu em muitos memes, inclusive memes BR aqui no Brasil, como, sei lá, pegadinhas de mulher versus pegadinhas de homem, ou coisa do tipo. Só que era uma pegadinha muito pesada. Não era uma coisa simples, tá ligado? Não era. Isso não foi o único tipo de coisa que ele já fez pegadinha. Ele também já se enviou via correio, sem ninguém pedir. Ele já ficou um dia inteiro numa sala cheia de baratas. Segundo a thumbnail é 50 mil, eu acredito que não seja tudo isso. Ele também se colocou numa sala com uma cobra com veneno mortal, sem ninguém pedir pra ele fazer isso, mas dava visibilidade. Mas nem sempre foi assim. No início, ele era uma outra pessoa. Ele saía pra entrevistar pessoas, contava coisas da vida dele, como ele perdeu a virgindade, como também já fez alguns vídeos com moradores de rua, dando algum alimento, água, coisa do tipo, fazendo alguma mágica pra animar o dia do cara, ou coisa do tipo. Ele nem sempre foi um cara babaca. Ele começou uma pessoa bem, mas, querendo ou não, pegadinha na época dava mais visibilidade do que ajudar pessoas morando na rua. Então, é lei da demanda, né? Então, ele acabou indo pra esse lado. Mas como a internet se movimenta, as pessoas estavam deixando de ver vídeos e começando a ir pra lives ou vídeos curtos. Então ele começou, né, tentar entrar em plataformas de live. Mas nenhuma queria fazer participação com ele, parceria com ele, nem coisa do tipo. Então só restou ele fazer vídeos curtos pro TikTok, o que já era esperado, e começar, sei lá, streamar pra Kik, fazendo assim uma forma dele comunicar com o pessoal mais jovem, a molecada de hoje em dia que não assiste vídeos longos, é só vídeo arrastando pra cima, ou até lives, coisa do tipo. Então beleza, tá bom, não tem problema aí. O ruim é que mesmo enquanto o público dele tá amadurecendo, ele continua meio que preso em 2015, fazendo pegadinhas ou coisas desafio. Então ele precisava cada vez mais fazer coisas mais pesadas e hardcores pra ainda manter visibilidade. O cara tá há pelo menos uns 12 anos no YouTube, então querendo ou não, uma hora vai cair e uma hora ele tem que adaptar. O certo seria ele amadurecer junto com o público dele, mas ele decidiu continuar a ficar parado em 2015. Então ele só faz pegadinha ou coisa polêmica, coisa do tipo. Nessa última live que ele tava fazendo, ele tava na Índia e lá tava tendo uma comemoração chamada Diwali. É uma data que eles comemoram simbolizando a vitória da luz contra a sombra, o bem contra o mal, e é uma data muito bem comemorada lá. Não é tão que no dia eles soltam fogos de artifício, como se fosse um novo ano novo. Pode até ser um novo ano novo pra eles, eu não sei. E aí, sabendo de tudo isso, a gente vai ter que fazer uma continha de padaria aqui. Um maluco que tá preso em 2015 com as piadas e os desafios e coisa do tipo. Uma plataforma que é liberada você fazer cassino, uma data comemorativa num país muito populoso, onde as pessoas soltam fogos de artifício e crianças correm na rua. O que poderia dar de errado? Me diga. Deu errado. Lógico. Ele tava lá, soltando fogo de artifício, mirando pra baixo, que já é um perigo, e inclusive até acertou uma pessoa. Não foi muito sério, bateu só de raspão, coisa do tipo. Ficou umas leves manchinhas na roupa dele que literalmente com água e sabão sai. Nada muito, sabe, não deu dano nele. Então ele continuou fazendo e lendo o chat incentivando ele a fazer merda. Lógico. É a Kik. Ele pensou, a live tá meio parada, tá meio quieto, já quase acertei uma pessoa, mas não foi nada demais. Vou acender aqui um fogo de artifício e simplesmente, sei lá, mirar numa família. O que poderia dar de errado? Deu muito errado. Deu muito errado. Deu muito errado. Headshot! Bro! That's
Essa reação, meus senhores e senhoras, é uma reação de um cara que acabou de deixar uma criança permanentemente cega do olho esquerdo. Você fala se que isso é uma pessoa ou é um merda? Eu acho que eu não preciso nem dar resposta pra isso. Depois do ocorrido, teve até uma pessoa que saiu correndo e foi perto do Sam Pepper pra falar o que aconteceu, que basicamente ele diz que acertou a cara da criança, mas ele acha que a criança tá exagerando. Ele fala de forma debochada que a criança tá exagerando. A criança ficou cega. E aí, depois desse acontecimento, ele conseguiu ser persona não grata em mais um lugar onde aceitava qualquer merda. Ele foi banido da Kik permanentemente. A plataforma tá aprendendo, pô. Tá em beta já faz 3 anos. Ele ficou, depois do ocorrido, uma semana inteira tentando melhorar o lado dele da história e falando que a criança tava exagerando e que no máximo ela só levou um ponto na sobrancelha e que não foi nada demais. Até uma pecinha entrar no jogo tabuleiro. Essa pecinha se chama Ministério das Relações Exteriores da Índia entrar na jogada. Aí ele ficou... Ele foi no Twitter e falou que se arrependeu. Estive na Índia essa noite com outro grupo grande, soltando pequenos fogos de artifício, uns contra os outros. Parece estúpido agora que estou escrevendo isso, mas um dos integrantes do outro grupo foi atingido por um fogo de artifício que eu disparei e sofreu um corte acima da sobrancelha. Me sinto péssimo e enviamos alguém com ele para que fosse examinado e garantimos que todos os custos fossem pagos. Ele levou um ponto e já está de volta em casa. O ele em questão é uma garota e ela ficou desse jeito. Você acha que isso é só um ponto em cima da sobrancelha? Você ainda tá tentando melhorar a tua imagem. Irmão, você já tá manchado. Você já tá ferrado. Você já tá excluído, amigão. O Ministério das Relações Exteriores da Índia já entrou em contato, tá ligado? Já tá na situação. Você fez um crime, sabe? E não adianta pagar os posts. Não adianta. Já tá na internet, amigão. A merda já tá feita. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pra ser banido de uma plataforma que promove casa de aposta, piscina com garotas e um monte de outra atrocidade, parabéns, tu conseguiu enfiar sua carreira no cu. Desculpa, mas não é só eu falando, é a internet toda. Você foi um otário. Você já tem 40 anos nas costas e ainda age como se tivesse 30. O que é pior, que com 30 anos ele tá fazendo pegadinha de moleque de 15. Enquanto isso foi muito recente, não teve nenhuma atitude governamental sobre ele, coisa do tipo. Já não é o que aconteceu com o nosso segundo cara do vídeo. Esse sim é mais merda ainda. O cara em questão se chama Jack Doherty. O cara já tem Jack no nome, o que já não ajuda muito. Ele começou bem novo na internet, também lá em meados de 2016, com o desafio da garrafa, aquele lá que você... Esse tipo de desafio mesmo. Em pouco tempo ele cresceu muito. Não fazia nem 2 semanas que ele pegou 5 mil seguidores no YouTube e ele já conseguiu 10. E no final do mesmo ano ele já tava com 100 mil inscritos. Isso com 13 anos de idade. 2 anos depois que ele começou com o YouTube, ele já tava milionário. E já tava falando coisas que eu com 20 não sei o que é. Sei lá, CPR e ROI. E sabendo onde comprar a melhor casa. E a melhor renda dela e coisa do tipo. O moleque tinha 15 anos e já era milionário. Mas por ter se tornado muito popular e famoso e rico muito cedo, fez ele pra um caminho ruim. Basicamente nem tinha completado 18 anos, era muito arrogante, só andava com seguranças ao lado dele o tempo todo e só andava também com garotos que fazia vídeos e conteúdos para aquele apenas ventiladores. Ele até foi visto andando de mão dada com um dos seguranças dele depois ele ter sofrido um assalto. Foi tipo a melhor coisa que aconteceu naquele mês, pra todo mundo. E quando ele tá sem os seguranças na rua, ele fica uma outra pessoa, um ser pobrezinho, um coitado e ai, eu quero minha mamãe. E lá nos Estados Unidos é normal você dirigir antes dos 16, né? Antes dos 18. Aqui no Brasil a gente só consegue dirigir a partir dos 18. Lá não. Você só pode dirigir depois dos 16 e beber depois dos 21, que eu acho da hora. Não é uma coisa ruim. Só que ele não tinha maturidade. Então é um perigo. Não sei como que ele conseguiu. Se bem que não tem autoescola lá, então é mais fácil. Ele já dirigiu e causou um acidente porque ele estava vendo o chat dele spamando Ws e Ws enquanto ele estava dirigindo uma McLaren. E ele bateu a McLaren de quase R$1 milhão. Oh! Oh! No! 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 Oh, e ele ainda piora a situação, que em vez dele simplesmente prestar socorro pro amigo dele, que também era o cameraman, ele só queria saber, não, a live ainda tá de pé? O amigo dele tava sangrando, e ele tava só preocupado se o chat ainda tava olhando pra aquilo. Dava pra ver que o amigo dele tava mal, tava
sabe, ele sofreu um acidente. E, independente, o Jack, ele só queria saber se a live tava de pé. Se o povo tá mandando Ws no chat. Mano, que bagulho besta. Nossa, isso só prova cada vez mais que ele é infantil. Pelo menos, ele foi banido. Tecnicamente, era pra ser permanente. Mas ele foi banido nesse momento. Lá em outubro de 2024, isso aconteceu. E ele ficou banido por um tempo. Era pra ser permanente. Mas, em janeiro de 2025, ele foi desbanido. E 9 dias depois, ele foi banido de novo. Porque um cara no chat dele chamou a polícia pra bater na porta dele. E ele tentou confrontar os policiais. Ele tava 9 dias desbanido. E conseguiu ser banido de novo. Mas aí, recentemente, ele conseguiu fechar uma parceria, acredito eu, com uma casa de cassino ou de apostas ou coisa do tipo. E pra comemorar ou pra divulgar essa nova conquista dele, ele simplesmente decidiu, assim, paralisar uma avenida. Simples. Por volta das 3 da manhã, ele tava na Avenida Washington Avenue, uma coisa assim, e paralisou o trânsito lá. O pessoal ligou pra polícia, a polícia foi confrontar e ele falou que não ia desbloquear a via até ele terminar de apostar. Foi a melhor forma de você divulgar essa parceria. Foi a melhor. Você foi genial aí. Não foi. Eu tô sendo sarcástico. E quando os policiais foram bater de frente, ele achou que os seguranças dele davam conta. Ele acha que ele tem o Batman e o Superman de segurança, mano. A polícia, depois de detê-lo, revistou o carro dele e, pra surpresa de todo mundo, tava cheio de droga. Esse moleque consegue se superar a cada passo. É surreal o quão pior vai ficando a situação. Ele foi detido por posse de marihuana e também por resistência não violenta. E pelo que eu entendi, ele pode chegar a pegar até 7 anos. Mas como ele ainda é réu primário, coisa do tipo, dificilmente um juiz pegaria e daria a sentença máxima pra ele. Eu quero muito que nesse dia esse juiz esteja de mau humor, porque, nossa, e ainda adiciona mais 3 anos só por meme, só por piada. Mas é lógico que no dia seguinte ele foi liberado, ele pagou a fiança de $3.500, o que pra ele em 15 segundos ele produz $3.000, então pra ele é milionário, né, então é bosta. E foi dar uma entrevista pra uma TV local lá. E ele disse que o dia e a noite na prisão foram as piores 24 horas dele. Ele nunca teve que pegar um transporte público na vida. Ele não sabe fazer uma planilha do Excel, ou até mesmo bater uma laje, ou até mesmo, sei lá, editar um vídeo próprio. E ele tá falando que passar uma noite na prisão foi os piores 24 horas da vida dele. Esse moleque tá muito fudido. Ele só tem 21 aninhos. Ele é mais velho que eu, isso que me assusta. Só que ele tem umas atitudes de, sei lá, 10 anos de idade. E mesmo assim, eu não consegui achar, acho que ainda não deu tempo, aqui que não fez nenhum pronunciamento que vai dar um terceiro ban nele. Ele já foi banido, que era pra ser permanentemente, por bater a McLaren. Ele foi banido temporariamente por bater de frente com policiais. E agora ele foi preso e aqui que ainda não falou nada. Isso que me preocupa. Mas o que vocês acharam disso tudo? Deixa aqui nos comentários, tanto sobre o assunto do vídeo, como o que vocês acharam desse vídeo. Podem dar as suas opiniões, os seus feedbacks, suas críticas construtivas. Eu vou estar continuando lendo todas e vou tentando aplicar cada vez mais. E tentem pegar leve com a Kiki, tá? Eles ainda estão em beta. Mas enfim, me acompanha nas redes sociais. O @ é o mesmo em todas elas. O meu nome é Cedilha. E fui.